Por que eu desisti, não é, de debater política? Ah, bem, primeiro porque eu não tenho vocação para isso, né? Eu sou um pastor, minha obrigação, a obrigação da minha vocação é o púlpito, né? Eu sou o ministro da palavra e dos sacramentos. Então, eu não tenho, digamos assim, uma obrigação, um dever nesse sentido em fazer a análise política e promover o debate em si. Isso aí fica para outras pessoas, não é, que são capacitadas para isso e, portanto, podem se dedicar mais ao assunto e falar com muito mais propriedade do que eu. O que eu gosto é de entender as coisas e nem sempre me posicionar em algum aspecto quando eu sei que aquilo vai trazer certos tipos de polêmicas, né? Porque eu posso perceber que é difícil haver comunicação às vezes, tá? Então isso acaba fazendo com que a gente se desgaste demais para não ter resultados bons, tá? Mas eu posso explicar o porquê que eu deixei de lado, porque eu desisti de tentar realmente ficar argumentando politicamente, argumentando o porquê das coisas com todo mundo. Não é que eu não converso com quem tenha humildade para conversar, não é? E para entender os lados, ótimo, maravilha, mas eu não vou insistir com algumas pessoas, né? Pessoas que não conseguem ter essa comunicação, porque não vale a pena, por isso eu desisti. Mas eu posso lembrar aos amados que eu já estive um pouco mais envolvido, né? Principalmente naquela fase de 2013, né? Quando eu conheci mais um pouco a questão da política em si e aprendi mais sobre socialismo, marxismo, e isso me empolgou, até fiz uma música, né, nesse período. E foi quando eu realmente me posicionei contrário ao PT, qualquer tipo de manifestação da esquerda, etc. Porque vi a maneira radical como que a esquerda age no país e no mundo, na verdade, não é? Então, por conta disso, realmente eu quis reagir de alguma maneira falando, não é, contra e tentando desmascarar certas coisas. Fui mais ativo também em 2017, 2018, no ano da eleição, por uma questão de patriotismo mesmo, de entender que naquela situação atual o melhor, não é, era apoiar o presidente que está agora. Então isso não significa dizer que eu tenho algum compromisso com o governo nesse sentido, ou que eu tenho gosto, né, pela pessoa. Eu não me apaixono por figuras políticas, né? Então os personagens da política não me importam tanto, né? Eu não estou muito preocupado com isso, certo? Eu estou muito distante dessa mentalidade que é bem comum no Brasil de você cultuar as personalidades. Isso acontece demais, de todos os lados. Então eu me afasto disso, tá? Mas eu estive um pouco mais engajado no debate, no diálogo, né, com o político nesse sentido, com várias pautas, e eu pude perceber que a dificuldade é haver comunicação real, tá? E por que então eu deixei isso de lado e por que eu não debato mais sobre isso? Porque para mim, né, primeiro, poucas vezes o debate real ele é justificável. Tem que haver um propósito realmente muito importante para o debate. No campo da teologia, por exemplo, eu não consigo ver muito propósito. Eu acho que pode se chamar de debate o que eu faço no canal, embora o meu canal não tenha esse propósito de fazer debate, mas às vezes quando alguém questiona ou discorda de algum ponto que eu botei em algum vídeo aqui, eu tenho o prazer, de maneira respeitosa, de responder a pessoa. Eu não considero isso como um debate, certo? Porque pode chamar que sim, porque a pessoa está defendendo o lado dela, está defendendo o meu, mas eu acho que porque eu não dou o nome de debate, a gente consegue manter um respeito. E às vezes, me parece que no contexto que nós vivemos, a palavra debate, ela tem quase que um sentido de guerra, né? Porque você falou em debate, pensa-se logo em briga, em desrespeito, e é um tipo de coisa que eu não quero atrair para o meu canal. Eu já estive mais engajado na questão dos debates e eu pude perceber como você realmente confrontar uma pessoa pode gerar escândalos, xingamentos, falta de respeito, coisa que pra mim não funciona, né? Não funciona. Eu penso que isso não funciona pra nenhum lado, né? Eu não tenho essa maneira de pensar, de achar que eu tenho que humilhar o outro, né? Pra mim isso não faz sentido. Então eu vejo muito isso no debate político e às vezes até teológico também, por isso que eu me afasto, certo? Na questão do debate político, eu realmente me afastei porque eu pude ter contato, não é, com algumas pessoas para falar sobre o contraditório e eu percebi o nível, cara, principalmente o pessoal que é de esquerda mesmo. Eu pude perceber, eu pude notar o nível da alienação é muito grande, tá? É difícil você conseguir manter um diálogo racional com uma pessoa que está mergulhada, não é, nas ideologias marxistas. É muito difícil. Os caras têm uma noção de realidade absolutamente diferente. É tão distante que você parece que está falando com alguém de uma outra dimensão,
Você está vendo a pessoa, mas não há uma comunicação intelectual ali. Não tem como. Sabe? É muito difícil. É difícil a tal ponto de que você vê as pessoas negando o óbvio, né? Parece que a natureza das coisas não importam mais. Não importa mais. Não importa o que aquilo é, né? Não importa a natureza da coisa em si. O que importa é a narrativa ou a minha visão pessoal sobre aquilo. Então é basicamente uma metamorfose, não é, de pensamentos muito grande, onde você acaba negando. A realidade não é o que ela é, mas ela é o que eu acho que ela é. É uma bagunça muito grande. Então os caras tiveram acesso ao marxismo. Se vocês quiserem ter noção disso, ao nível que isso está, não é? Basta assistir aí o canal do Gabriel Monteiro e perceber, das várias vezes que ele vai abordar estudantes universitários em manifestações, não é? E até pessoas que estão ali militando, quando ele aborda e questiona, você percebe. Né? Percebe que os indivíduos que estão ali, eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Entende? Eles são guiados por um eco na cabeça deles, mas eles não têm noção do que estão fazendo ali. Não têm noção do que está acontecendo ali. Entendeu? E por isso, por essas razões, é que pra mim não dá pra tentar manter diálogo. Porque é quase que uma conversão. Você tirar alguém de lá é quase que uma conversão. Né? Tamanha é a diferença de pensamento, não é? E a distância nesse sentido entre uma coisa e outra, não é? Que você fica meio que sem conseguir se comunicar direito, porque você fala, mas a pessoa não está acostumada aos termos, ou então quando sabe dos termos, os termos têm um outro significado completamente diferente. Não é o significado real, lexical, histórico, não é o valor que aquela palavra tem na história, não. Tudo isso é dissolvido por esse pensamento progressista e basicamente você atribui o sentido, não é, que você quiser aos termos. Então não tem como debater com alguém assim, entende? No nosso lado aqui, por exemplo, seria como eu debater com alguém que é um adepto da soteriologia reformada dizendo que a pessoa não é reformada por causa disso. E o indivíduo não consegue entender o que eu falo. Eu estou tentando explicar para o indivíduo que ser reformado está muito além de 5 pontos. Mas para alguns indivíduos, não. Não é? Por exemplo, tem um monte de líderes que são chamados de reformados no nosso contexto, não é? E por quê? Porque eles só falam, por exemplo, a soberania de Deus. Pronto, o cara falou sobre isso, pregou isso com ênfase, bateu, por exemplo, em corrupção de pastores, em afastamento do evangelho. As pessoas já caracterizam o indivíduo como se fosse um reformado. Aí quando você vai analisar, a ética reformada não está lá, há uma rejeição dos mandamentos. Como é que a pessoa é reformado e é antinominiano, por exemplo? Não faz sentido, né? Não, o menor sentido. Mas acontece isso. E quando você vai tentar questionar e falar que não, isso aí não é reforma, cara, isso não é fé reformada, a pessoa não entende, né? Tem gente que não consegue entender isso. Então você fala, o termo é conhecido, mas o sentido do termo para a pessoa não é conhecido, não é? Ou então ela não se importa. Então você fala, peraí, poxa, para você entender o que é a fé reformada, você precisa necessariamente, não é, estudar esse termo dentro do seu contexto de surgimento. Então, o que é reformado de acordo com a história? O que a tradição fala? O que foi preservado para falar? O que significa isso? Muita gente não tem essa capacidade de se conectar com o passado. Basicamente, as pessoas de hoje querem ler o passado com os óculos de agora. Você tenta colocar os óculos das revoluções, não é, ideológicas de hoje, não é? Desse conflito de cosmovisão, e você, a partir disso, lê o passado. Vai sair uma leitura errada. Não é desrespeitosa, não vai fazer jus ao que os termos significam, e aí você não vai ter uma conexão. Aí no fim, às vezes, eu acabo tendo que levantar a bandeira branca, porque eu sei que a pessoa não vai entender, não adianta eu forçar a barra. Então, para evitar que haja um conflito maior e chegue ao ponto da emoção ficar lá em cima e haver desrespeito, eu prefiro parar por ali e não prosseguir o debate. Não é? Isso é muito mais ampliado dentro do contexto dessa guerra cultural que temos no Brasil, por exemplo. Simplesmente não dá. Tá? Você vai conversar, por exemplo, com um professor. O cara acabou de sair da faculdade, tem alguns meses. Começou a dar aula. Não importa a matéria, né? Acho que, salvo o pessoal que trabalha mais com a questão das exatas, né? E olhe lá, porque tem muito professor de matemática que não sei porquê, quase que mete Karl Marx dentro da matemática. Eu não entendo a coisa dessa, mas tudo bem. Mas boa parte do pessoal que é da área de humanas vem com uma mentalidade, né, muito formatada com o marxismo. A não ser que a pessoa tenha uma estrutura intelectual muito grande, filosófica muito grande, princípios basilares cristãos muito fortes na família, e seja alguém que tenha vocação realmente para a área da intelectualidade, a área acadêmica, e consiga fazer frente a isso, resistir. Há pessoas assim, mas elas não são
assim, em um número muito grande, digamos assim, né? No geral, o pessoal que vai para a universidade, quando volta com a mente virada. Então, tipo, os caras começam a ouvir, já vem com essa estrutura da escola básica, meio que a escola, não é, do Estado, eu digo, a educação brasileira, não é, regulada pelo Estado, ela basicamente ensina, desde da mais tenra idade na escola, que professor é praticamente Deus. Professores são inerrantes. Os professores não são tratados como seres humanos que erram, que podem ser questionados, muito pelo contrário. Eles são tratados como autoridades que não erram. E aí o indivíduo vai chegar à faculdade com toda essa carga de entendimento de que professores não erram. Então, basicamente, quando um professor universitário, ele está no ápice, não é, disso aí. Ele está no topo da cadeia alimentar dos intelectuais para os alunos. Então, o professor falou, é como se ele estivesse descortinando o mundo que eu não conhecia, o que é uma verdadeira tolice. O professor universitário, não é, ele não tem conhecimento a mais. Não existe ninguém tão inteligente assim. Nossos níveis de inteligência, eles são, digamos assim, poucos em termos de diferença. Não é? Uma pessoa é um pouco mais inteligente do que outra no que diz respeito a ela acumular mais informação e saber administrar bem essa informação. Porque nem todo mundo que lê muito significa dizer que tem sabedoria para administrar as informações. Esses professores, eles têm mais acesso à informação, mas eles não podem te apresentar um mundo realmente novo. É um mundo que está ali. Às vezes o aluno, ele não tem capacidade, ou ele é preguiçoso demais para poder tentar desvendar esse mundo, mas eles vêm com essa mentalidade porque não aprendem nada, e quando o professor fala alguma coisa, para eles é uma coisa quase que sobrenatural. Ele acabou de abrir um zíper, um zíper temporal, né? E abriu uma outra dimensão, e eu consigo ver agora um outro mundo pelo que o professor falou. Tá errado, cara. Isso aí é quase uma coisa religiosa. É basicamente uma conversão. Então os caras entendem os professores muitas vezes como com aquele ar religioso exagerado, não é? E acabam acatando tudo o que é dito como se fosse a verdade. E se fecham em uma caixa e ficam alienados. O resultado, quando essas pessoas saem da faculdade para dar aula, e você vai conversar com alguém assim, você fica, às vezes, abismado. Não é? Porque você pensa, será que nós estamos realmente no mesmo mundo? Porque eu estou vendo o indivíduo, mas simplesmente parece que a física da realidade que ele vive é outra, sabe? A maneira de pensar, a lógica é outra. Então, como é que funciona isso? É difícil você debater com alguém assim, e você conversar com alguém assim. Por exemplo, quando você fala... E agora a moda é falar que as pessoas que discordam de como o governo está agindo, ou das normas sanitárias e blá blá blá, são terraplanistas ou então são negacionistas. Isso meio que virou moda. E geralmente quem tem usado muito esses termos, a galera de esquerda. Eu já desconfio logo. Quando eu vejo o cara falando toda hora em negacionismo, toda hora é terraplanismo, eu já fico com o pé atrás. Eu penso, vixe, isso aí é um canhotozinho. É canhoto. É canhoto, porque acaba, sei lá, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Mas vem com essa modinha de chamar todo mundo de negacionista. E no fim, essas pessoas são negacionistas. Porque são as pessoas que não têm nenhum tipo de conexão com a realidade. Tipo, será que é possível esconder o que o marxismo produziu no mundo desde o seu nascimento? Como é que pode se esconder isso? Está ali, não é? Nós temos aí, desde o século passado até aqui, frutos terríveis e sangrentos do que o marxismo causou no mundo. E por mais que você fale e desenhe, as pessoas não conseguem fazer o link com aquilo. Sabe você ter a questão da palavra, que é o código, a referência e o seu sentido? Uma coisa básica para quem é alfabetizado? Não tem isso. E eu falo isso de pessoas universitárias. Eles não conseguem fazer a conexão. Não consegue simplesmente isso. Eles não conseguem associar a palavra comunismo, socialismo, marxismo, não é? Ou nazismo e fascismo, embora esses aí, porque foi ditado que eles são os piores, né? Eles acabam encarando isso, mas não conseguem fazer a mesma análise com relação a comunismo, ao socialismo, com morte, com desgraça, com pobreza, com miséria, com domínio estatal, não é? Não consegue fazer isso. Então, por mais que você tenha a prova histórica, o indivíduo não consegue olhar para a evidência, para a prova, para o fato em si e ver como ele é. Ele nega a natureza das coisas. Então, me diga, numa situação como essa, como é que pode haver um debate? Simplesmente não dá. Entende? Eu estou falando com alguém que não vai entender o que eu estou dizendo, certo?
São duas pessoas olhando para uma parede e um tá dizendo que a parede é azul, outra que é vermelha. Não dá para ter um contato, não dá para você se comunicar com uma pessoa assim. Por isso, para mim, o debate perdeu sentido. Eu admiro pessoas que têm paciência. Eu não tenho vocação para isso. Não tenho. Eu admiro muito pessoas que têm paciência de insistir, explicar. Eu não sei como tem tanta paciência assim, porque eu não tenho. Então eu prefiro encerrar e não falar mais. Então essa é a razão do porquê eu deixei esse negócio de debate de lado, principalmente no assunto da política. Eu falo minha opinião, certo? Se vou falar sozinho ou não, problema, não me importa, eu não tenho nenhum tipo de obrigação com isso. Apenas expresso o que eu penso, não é? Tento fazer de maneira mais moderada possível, sem tentar buscar a polêmica, porque eu sei que não está ajudando em absolutamente nada, pelo menos da minha parte. Eu não acho que eu possa cooperar nesse sentido. Não é? Mas acredito sim que aqueles que têm vocação podem cooperar e muito e devem continuar nesse sentido debatendo, lutando. Não é? Eu os apoio, não é? Oro por pessoas que têm lutado pelo que é certo realmente ainda, mas é um dever delas. O meu é pastorear o rebanho de Cristo. Minha função é essa. Não é? Essa é a minha vocação. Ser um pai, ser um pastor, basicamente é isso. E tentar apontar para o Evangelho. Então eu me foco muito mais em apontar para a Escritura Sagrada, para os princípios bíblicos, não é? A palavra de Deus em si, e ensinar esse caminho, expor a fé reformada e me limitar a isso. Claro que você sempre vai ouvir opiniões políticas aqui, é natural isso, porque em algum momento isso vai se chocar com a cosmovisão cristã, e eu preciso realmente apontar para isso, dar um caminho, né? Direcionar alguma coisa, deixando claro que é minha opinião também, a maneira como eu vejo, e respeitar o que o pessoal está dizendo também aí, às vezes mesmo que discorde do que eu estou dizendo também, tá tranquilo para mim, beleza? E assim eu vou seguindo, cara, senão não dá. Vou ver em pé de guerra também o tempo todo e para mim não tem condições não, tá?